Certo, então nesse processo 506, 1578, 51, segunda parte do depoimento do senhor Salim Taufik Chahin, ainda as perguntas do juízo. O senhor Bunlai, quando foi ouvido no inquérito, ele declarou que o empréstimo seria realmente destinado ao Partido dos Trabalhadores e que essa quitação teria sido simulada. Mas ele afirmou que ele tinha interesse em pagar esse empréstimo, mas ele não conseguiu fazê-lo junto ao Grupo Chahin. O senhor pode me esclarecer? Teve alguma iniciativa dele mesmo, nesse sentido dele promover o pagamento desses valores? Como eu lhe disse, eu não tratava de detalhes, eu ficava mais na parte estratégica. Se houve essa negociação, não foi comigo, talvez tenha sido com o presidente do banco. Comigo não. E essa questão também que eu lhe indaguei há pouco do próprio Grupo Chahin, se ele tinha tanto interesse na quitação desse empréstimo, por que ele não promoveu medidas executivas, não incluiu em cadastro de mãos devedores? Por que ele aguardou, vamos dizer, tanto tempo, esses 5 anos, para a quitação desse empréstimo? Olha, foi exaustivamente pedido que se quitasse. O empréstimo nos causava grandes transtornos junto ao Banco Central, junto à auditoria. E como eu lhe disse, o banco era pequeno e liquidez é fundamental num banco pequeno. Qualquer banco, liquidez é fundamental. E você exercer uma cobrança judicial é tremendamente demorada nesse país. Uhum. E nós tínhamos a impressão que algum dia a gente podia receber mais rápido administrativamente. Isso foi me passado pelo Sandro. O senhor não tomou conhecimento, então, indaguei o senhor há pouco, de iniciativas do senhor Bunlai para, vamos dizer, interferir junto ao governo para que houvesse essa... Não, nunca. Por exemplo... Essa concessão desse empréstimo no começo, lá em 2004, estava vinculada à obtenção de algum outro contrato pelo Grupo Chahin junto à Petrobras? Absolutamente não. Essa da sonda, do navio sonda Lancer, o Grupo Chahin já tinha? Ou ele obteve... Desde 1990 o Grupo Chahin tinha essa Lancer. O senhor Bunlai também chegou a declarar aqui que, como eu disse, apesar dele admitir esses fatos, ele menciona algumas coisas que são diferentes da do senhor. Por exemplo, nunca esteve na presença de Salim Chahin. A afirmação é dele. Que nunca levou, ele também disse que nunca levou o Delúbio Soares à reunião no banco Chahin. A afirmação também é dele. No âmbito também dessa ação penal, o Ministério Público aqui incluiu um pagamento de valores pelo Grupo Chahin ao senhor Eduardo Musa. O que o senhor tem de conhecimento a respeito desse fato? Eu vim a saber desse assunto muito tempo depois, e um assunto que me aborreceu profundamente. Como o senhor veio a saber desse fato? Eu vim a saber pela imprensa. Isso me aborreceu profundamente. O senhor não tinha conhecimento disso na época? Não, nenhum conhecimento.
Consta aqui, o Ministério Público juntou também essas declarações do próprio senhor Eduardo Musa de depósitos dessas offshores, Casablanca International Holding, Deep Black Drilling, Drift Drilling, Black Drift Drilling, e uma conta na Suíça do senhor Eduardo Musa, um total de cerca de $700 mil. O senhor não tinha conhecimento disso na época? Depois que esse assunto veio à tona na imprensa, o senhor não levantou essa informação dentro da empresa para saber o que tinha acontecido? Sim, e foi confirmado. E o que foi relatado ao senhor nessa ocasião? Que foi dada essa contribuição para o senhor Musa. E quem teria decidido dentro da empresa realizar esses pagamentos? Como eu depreendo, só eu e meu irmão Milton tínhamos a gestão, provavelmente meu irmão Milton. E o motivo desses pagamentos foi declinado, não sei senhor? Dizer para o senhor, talvez o meu irmão Milton possa lhe esclarecer. A questão, o senhor tem conhecimento de outros agentes da Petrobras que eventualmente receberam também pagamentos do Grupo Chaim? Não. O senhor sabe, então o senhor não sabe vinculado a que estão esses pagamentos? Não. Essas offshores o senhor conhece, que eu mencionei, que fizeram os depósitos? Nós temos muitas offshores em função de toda a estruturação de negócios. Os nomes delas me são familiares. Ok, por hora são essas questões. Posso retomar algumas outras ao final. Passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado, senhor. Tudo bem? Tudo bem. Só esclarecimentos bem rápidos. Esse crédito foi feita a rolagem da dívida, foi feita uma novação em relação a Agro e Caieiras, novamente não foi sendo pago, e foi feita uma cessão desse crédito para a securitizadora do grupo, correto? Sim. Como o senhor sabe, existem regras do Banco Central que vão degradando o crédito à medida que ele é inadimplido. Então nós não tínhamos mais condições de manter esse crédito dentro do ativo do banco. Então nós tomamos a decisão de passá-lo para a securitizadora sem dar um tostão de prejuízo para o banco. Como eu queria que fosse tudo muito bem formalizado, nós assumimos o ônus de pagar esse crédito. A securitizadora pagou esse crédito integralmente para o banco, de modo a não dar um centavo de prejuízo ao banco. Então o banco, formalmente, informalmente, o senhor sabe que houve uma interposta pessoa que recebeu empréstimo para passar para o PT, mas formalmente dentro do banco não houve absolutamente nada de irregular, porque quando o banco fez o empréstimo foi quitado com todos os encargos normais do empréstimo. Quando o Banco Central fez aquela fiscalização, se não me engano, foi em 2008, correto? Fiscalização, eu realmente não, essas coisas não passavam por mim. Tá, e isso aí passou a representar um passivo da securitizadora, correto? O Banco Central não tem nada a ver com a securitizadora. A securitizadora é uma empresa que pertence ao grupo. O que a securitizadora... Ela tem ativos podres, vamos dizer assim, ativos que o banco não conseguia liquidar e que eram transferidos para a securitizadora. Então, a securitizadora é uma empresa da holding do grupo. Ela é uma cobradora de ativos podres, vamos dizer assim. O senhor Sandro Tordim, ele tinha, então, algum tipo de ligação com o Partido dos Trabalhadores, formal ou informal? Sinceramente, não sei lhe dizer. Ele tinha já Ele que trouxe o senhor Bunlai, correto? Sim. Ele tinha alguma relação próxima com o senhor Bunlai? Não sei lhe dizer. O senhor Marcos Valério, o senhor mencionou que chegou a ir até a empresa, correto? Sim. Daquela época o senhor já conhecia ele dos noticiários relativos ao mensalão? Ou ainda não havia? Eu não me lembro se já tinha notícia do senhor Marcos Valério na época. Eu me lembro bem que o senhor Delube falou que o senhor Marcos Valério estava ajudando o PT e poderia nos ajudar a quitar o empréstimo. E ele foi apresentado como sendo um empresário, um operador? Uma pessoa que estava ajudando o PT. Sem mais, excelência. Eu deixo normalmente o defensor do acusado para fazer as perguntas finais. Então, seguindo aqui na linha do processo, perguntas pela defesa do senhor Milton? Nenhuma, excelência. Perguntas pela defesa do senhor Fernando? Nenhuma, excelência. Perguntas pela defesa do senhor José Bunlai?
Perguntas pela defesa do senhor Maurício Bunlai? Sem perguntas. Do senhor Cerveró? Sem perguntas. Do senhor Zelada? Podem ceder a gentileza do lugar para o defensor? Boa tarde. Perguntado pelo juiz, o senhor respondeu que conheceu o Zelada quando da assinatura dos contratos e que nessas reuniões, eu não sei quantas foram... Assinaturas e contratos da área de produção. Na área de produção. Sim. É porque nós tínhamos como sócio a Modec, que era uma empresa que tinha tecnologia para fazer sondas de produção. E o sócio local da Modec era a Chain. E quando da assinatura dos contratos de sondas de produção para o pré-sal da área da área internacional, porque ela era que cuidava desses assuntos, e a área de produção cuidava desses assuntos, a Petrobras é uma entidade que ela tem algumas interfaces. Mas, nesses contratos que eu me lembro, porque eu nunca pedi uma reunião com o diretor Zelada, nunca tive contato pessoal com o diretor Zelada. Foi só nessas reuniões sociais dentro da Petrobras que eu me lembro de ter encontrado com ele. Mas, de assinatura de contrato. Mas relativamente à operação deste navio, objeto dessa acusação? Não, absolutamente nada. Com esse objeto, eu acho que eu não assinei esse contrato do navio Vitória. Quem assinou esse contrato foram outras pessoas. Eu não me lembro, que talvez meu irmão Milton, não sei mais quem assinou esse contrato. Então, mas era a área dele. Ele tinha substituído o Dr. Nestor Cerveró, e foi na gestão dele que foi assinado o contrato. Eu não estava presente nessa reunião específica do contrato Vitória, eu não estava presente. Sim, e nas vezes em que o senhor esteve com Jorge Zelada, ele em algum momento aparentou conhecer algum esquema anterior em relação... Absolutamente. Nunca foi conversado nada nesse assunto com ele. Nunca. Nada. Nenhuma inferência do senhor de que ele pudesse conhecer? Absolutamente nada com ele. Tá bom, sem mais perguntas. Defesa do senhor Eduardo Musa. Defesa do senhor João Vacari Neto. Sem perguntas. Defesa do senhor Fernando Soares. Esclarecimentos adicionais aqui. O senhor Jorge Luz, o senhor conhece? Conheci o senhor Jorge Luz, se não me falha a memória, na década de 80, muitos anos atrás. Nunca mais tive contato com ele. Algum contato com ele, alguma participação dele nesse episódio que o senhor tem conhecimento? Que eu saiba, não. Não participou de uma reunião com ele, então? Nunca. O senhor Bunlai, o depoimento dele, ele declarou o seguinte, eu indago o senhor, ele declarou o seguinte, entre aspas: gostaria de esclarecer que os negócios do Partido dos Trabalhadores com a Chain não se limitaram a empréstimo tomado pelo interrogando, no caso Bunlai, que acredita, né, no Sr. Bunlai, que Salim Chain tenha usado esse empréstimo para ocultar outras operações de negócios envolvendo seu grupo com o Partido dos Trabalhadores. Que realmente acredita que o PT possa ter tomado outros empréstimos junto ao Banco Chain através de laranjas. Que acredita que os empréstimos destinavam-se à formação de Caixa 2 para a campanha do partido. A afirmação que ele fez um pouco genérica, tem alguma base isso? Que eu saiba, não. O senhor gostaria de dizer alguma coisa ao final do seu depoimento? Sim, se o senhor me permitir, é um pequeno desabafo meu, alguns minutos. Eu fui criado por um pai que chegou ao Brasil sozinho com 16 anos de idade e que teve uma vida extraordinária em quem eu tenho uma admiração profunda. Esse meu pai me deu valores enormes toda a minha vida e toda a minha infância. E eu quero pedir nesse momento perdão a ele, que já está no céu, se Deus quiser, porque eu me sinto hoje muito constrangido com a situação que eu estou passando. Muito constrangido. E os valores que ele me ensinou, de buscar sempre honrar a família, honrar o nome. E ele tinha dado o nome dele na empresa dele, e eu dei o nome da nossa família na nossa empresa. E nós temos 50 anos de vida da nossa empresa. E eu hoje me sinto extremamente amargurado com o que está acontecendo. Muito amargurado. Então, primeiramente, eu quero pedir perdão ao meu pai por estar fazendo com que a família sofra o que nós estamos sofrendo hoje. O nosso nome está sendo enxovalhado pela imprensa. Então, isso me constrange de uma maneira extraordinária. Extraordinária. Em segundo lugar, eu quero pedir perdão à sociedade brasileira pelo delito que eu cometi. Sinceramente,
eu me sinto amargurado pelo delito que eu cometi. E isto também me alivia. Este exame de consciência e esta colaboração que eu fiz com os procuradores me alivia um pouco. Infelizmente, o Brasil é um país extremamente complexo. Eu sou empresário há 50 anos, completados agora em março desse ano, e atuei nas mais diversas áreas da economia brasileira, com muito sucesso, e tenho um orgulho enorme desse sucesso, que culminou, inclusive, com a minha atuação e com a atuação da nossa empresa na área de petróleo, onde nós chegamos a construir 5 sondas de águas profundas com investimento de mais de 3,5 bilhões de dólares, com recursos próprios de equity e com recursos levantados totalmente no exterior, sem um tostão de fundos de pensão, sem um tostão de BNDES, sem um tostão de fundo investidor, de fundo de garantia de tempo de serviço. Tudo por méritos vendidos no exterior, todos esses recursos de alavancagem obtidos no exterior. Então, essa foi a finalização da minha vida empresarial, que está terminando agora com essa Operação Lava Jato. Infelizmente, eu cometi um delito e esse delito está sendo apurado. Agora, eu também quero falar muito sobre os colaboradores que eu tive a minha vida inteira. Foram extraordinários, desde o mais humilde servidor braçal na construção civil até o mais gabaritado engenheiro da área de petróleo. A tecnologia de perfuração em águas ultraprofundas é extremamente complexa. E nós tivemos engenheiros extraordinários na área de telecomunicações, na área de energia, na área de petróleo, na área de construção civil. Extraordinários projetos que nós fizemos para esse país. Cabo óptico submarino de 3.300 quilômetros, projeto Civan, e obras de linhas de transmissão dentro da Amazônia que eram consideradas desertas pelo próprio governo brasileiro. Eu tenho um orgulho enorme disso que nós construímos pelo Brasil, e hoje eu estou sofrendo amarguradamente essa situação, e esse é o desabafo que eu estou fazendo. E eu gostaria muito, muito mesmo, desse perdão à sociedade brasileira, que a sociedade brasileira reflita sobre o Brasil dos nossos netos, do nosso futuro, e que nós tenhamos uma sociedade muito, muito melhor. Então, eu quero também fazer um agradecimento enorme a esses colaboradores, porque sem eles nós não teríamos feito absolutamente nada. Então, é pedir perdão ao senhor meu pai, pedir perdão à sociedade brasileira e ficar com a consciência tranquila do dever cumprido como empresário, grande contribuição a esse país. Tá bom, senhor Salim. Eu acabei, por lapso, só esquecendo de dar a palavra à defesa dele mesmo. Tem alguma indagação a ser feita? Então, dito isso, eu declaro então encerrado o depoimento do senhor Salim Chaim. Pode interromper a gravação.